Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez para poder trazer esta palavra de amor, de carinho, de determinação para você, meu querido e amigo irmão. E eu desejo que esse final de domingo seja um renovo na tua vida. Que Ele possa falar ao teu coração da mesma forma que falou no meu, nesse final de semana. De uma forma tão extraordinária, tão maravilhosa, que venha preencher tudo aquilo que você necessita. Então, mesmo antes que eu traga esta palavra, eu deixei aqui aberto para você comentar alguma coisa. Mesmo lá no YouTube, Pastora Marina Receputi, você pode deixar seus comentários. Fale o que estas mensagens têm feito ao teu coração. Me ajude a evangelizar aqueles que necessariamente estão precisando nesse momento. E se você puder, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou estar fazendo uma oração para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Somente creia. Senhor, eu entrego, Pai, esta palavra, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse fazer esta live nesta noite. E eu já peço a presença do teu Espírito Santo, que esteja à frente, Pai, nos convencendo a cada dia que temos que estar na tua presença dia após dia, pois só assim nós conseguiremos vencer tudo aquilo que ainda nos vem, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Tudo isso eu te peço, te agradeço no nome santo de Jesus. Aleluia! Eu gostaria de falar com você um pouquinho a respeito de algumas situações que nós estamos atravessando hoje. Hoje eu vou começar a palavra de uma forma diferente. Nós temos traumas, nós temos cargas pesadas. Muitas vezes nós queremos entender por que determinadas coisas não aconteceram ainda conosco. Muitas vezes nós queremos entender o porquê das coisas. E dentro desses traumas, dentro desse peso que muitas vezes nós carregamos por anos, nós pedimos a Deus que nos traga um sinal, nos traga um alerta, nos traga alguma forma para que a gente possa entender por que tantas coisas têm nos acontecido e muitas vezes as orações não são respondidas. E hoje, quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava: muitos estão precisando de um único encontro, um único momento, um único modo para mudar a sua vida. E esse encontro é com Jesus. Muitas vezes nós aceitamos Jesus há tantos anos e fazemos disso uma situação assim corriqueira, uma condição em que nós temos hoje que eu vou fazer, mas será que é necessário mesmo? A palavra de Deus, ela nos fala e nos condiciona a coisas, a certas situações. E debaixo dessas situações, tudo que o Senhor quer é que haja um desejo de entender algumas coisas. E esse entender algumas coisas é ter um encontro real com aquele único que pode dar para nós a solução de todas as coisas. E essas cargas pesadas, muitas vezes, ela vem vindo de geração em geração. E a gente vê histórias se repetindo em famílias. Ela vem num condicionamento de acontecer com o meu avô, com o meu tataravô, com o meu bisavô, e hoje está acontecendo comigo. E aí nós perguntamos: mas eu sou cristão, mas eu oro,
eu espero, eu determino, eu profetizo. Mas é aí que nós temos que entender. Esse encontro com Jesus tem que quebrar todas essas amarras, todas essas correntes, todas essas algemas que nos prendem. E muitas vezes nós ficamos aí presos numa situação tão caótica. E Deus não quer que isso mais continue, porque Ele tem um novo para mim, tem um novo para você. E esse novo, Ele quer que aconteça, e rapidamente. Mas é para aqueles que realmente entendem, é para aqueles que realmente, sabe, passe por certas situações. Como eu vou te falar, tribulação, dificuldades, tempestade. E muitas vezes você pergunta, mas eu errei, mas será que porque eu errei essas tempestades não passam? Mas Deus já não me perdoou? Nessa tribulação que eu estou passando, será que Deus também já não me perdoou? Será que toda essa condição eu ainda tenho que carregar algumas coisas? Perguntas, perguntas e mais perguntas. E daí vem aquelas pessoas que te falam assim, você não está em pecado? Será que você não fez alguma coisa que desagradou a Deus? E tudo isso nos enche um pouquinho mais daquelas cargas pesadas que eu comecei no início dessa live falando, os traumas e situações que antes de nós avançarmos, nós regredimos. Antes de nós afirmarmos, nós fraquejamos. E é sobre isso que Deus quer falar nessa noite. Tudo acontece comigo, Senhor. Tudo é comigo. Eu vejo os outros não acontece nada. Mas comigo, tudo parece dar errado. Mas sabe, quando nós olhamos para Deus, mesmo que as nossas perspectivas aqui, sabe, sejam somente humanas, mas quando nós olhamos para Deus, Ele pega toda essa condição, Ele derrota toda essa condição, porque essa condição já foi derrotada. Muitas vezes nós nos condicionamos a ela, mas ela já foi quebrada, retirada. Mas naquele envolvimento no nosso dia a dia, que nós achamos que somos e que temos, mas no decorrer da trajetória nós vemos que algumas coisas nos pesam, nós ficamos imersos a tantas coisas que nos chamam a atenção, que nós muitas e muitas vezes nos esquecemos que esta perspectiva humana de perdas, talvez você tenha perdido casamento, empresa, amizade, amigos, talvez você se mudou para uma outra cidade que não deu certo, tantas coisas. E você fica se perguntando, mas por quê? Mas por que comigo? Por que está acontecendo comigo? E Deus está dizendo nesta noite, eu tenho uma resposta para tudo isso. Toda essa condição de situação que você está atravessando, você pode ter certeza que o Senhor tem uma resposta para isso. E esta resposta eu vou te trazer agora. Sabe, eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que eu vou ler. E você verá como que a trajetória de um homem foi tão dolorosa. E de repente, um encontro realmente com que ele nem sabia, mudou totalmente a estratégia dele. Mas o que você quer dizer com isso, pastora? Trazendo a história de um homem da Bíblia para a minha vida hoje, eu estou dizendo que muitas vezes nós esperamos muito dos outros. Nós esperamos de pessoas que estão à nossa volta. Nós esperamos de pessoas que têm alguma coisa para nos engajar, para nos levar, para nos fazer. E nós estamos totalmente errados. E você verá que até o final desta palavra, você entenderá que muitas coisas precisam mudar na tua vida, para que a tua vida melhore, para que a tua vida venha realmente cumprir aquilo que Deus, sabe, planejou para a tua vida. Você é um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus. E está escrito assim em João 9,
Evangelho de João 9, versículo do 1 ao 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele a obra de Deus. Aquele jovem fazia muito tempo que estava ali. Incomodava muitas pessoas, porque todos os dias era necessário que alguém o pusesse à beira do caminho, e ali ele ficasse esperando a sobrevivência de esmolas. E um dos discípulos, olhando aquela situação, incomodou. E na curiosidade de querer ter uma resposta, talvez que veio constrangê-lo, ele perguntou para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Porque tudo que nós queremos é um condicionamento das coisas. Ah, mas por que foi? Para que foi? Quando você vê uma história de alguém, você quer saber, mas por que fez? De que maneira que fez? Você quer ir atrás de buscar, sabe, ter o conhecimento de que forma que foi. E não diferentemente, aqui, um dos discípulos de Jesus também estava ali, curioso, preocupado em saber a forma que aquele moço tinha ficado cego. Porque naquela época, uma marca como essa, lepra, cegueira, nascer aleijado, era coisas que os judeus acreditavam que seus pais haviam pecado antes, os antepassados, e veio e acarretou na gestação da criança, que no final ocorreu ali nascer um coxo, um enfermo, um cego e tantas outras coisas mais. Mas mudando todo esse paradigma, Jesus ia passando por aquele caminho. E ali ele teve um encontro com aquele moço. Eu não vou entrar no mérito da história dele. Eu vou trazer para nós algum apanhado dele para trazer para a nossa vida hoje. Ele estava à beira do caminho esperando esmolas. E muitas vezes nós estamos à beira de alguma situação, não do caminho, mas de algumas situações, esperando que pessoas nos tragam alguma coisa que venha a ser satisfatório, para que venha me ajudar, para que venha trazer em mim uma realização. Eu transportei a história desse rapaz, que Jesus ali falou ainda no versículo 4, assim é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vai chegar. Jesus não podia passar por ele e deixar ele da forma que ele tinha o encontrado. Muitas vezes Jesus está passando pela nossa vida num conhecimento de causa, que você talvez tenha conhecido Jesus de um amigo que falou, de uma pessoa que é vizinha tua, ou de alguém que passa por você todos os dias e fala: vou orar, vou te colocar no nosso caderno de oração, vou levar você para o grupo de oração. Creia, Jesus te ama, a vitória é tua. E você começa ali a ter um conhecimento de pessoas que começa a demonstrar um amor que é diferente dos amores que estão aí fora. E esse rapaz não foi diferente. Jesus não podia deixá-lo daquela forma. E nós sabemos que Jesus parou no meio do caminho, conversou com seus pais, e as pessoas indagando ali, querendo saber, os curiosos. Porque não pense você que você não tem curiosos na tua vida, você tem. Pessoas que muitas vezes acham como que você é capaz, como é que você chega, como você chegou, ou como você vai chegar. E Jesus ali fez aquele barro com a saliva do seu guspe, passou nos olhos do cego. Mas não é isso que eu quero trazer hoje para nós. Eu quero trazer que ali ninguém se incomodava com aquele cego, se ele comia, se ele bebia. Quem que trazia ele? Será que ele tinha algum transporte naquela época? Será que alguém tinha um amor tão grande que tomasse conta dele, para que ele pudesse ser ali uma pessoa amparada? Mas Jesus, quando passou, ele se compadeceu e ele falou: não vou deixar dessa forma. É a mesma coisa a nossa situação hoje. Muitas pessoas, sabe,
olha para nós, passa por nós, convive conosco. Estão conosco no meio da dificuldade, da tempestade, dos problemas, nas separações, nas infidelidades. Mas realmente, essas pessoas estão tendo interesse de fazer alguma coisa por você? Daí você olha para aquele que muitas vezes nem serve ao Senhor e fala, nossa, mas aquele é tão próspero e eu não saio desse marasmo, desta vida que parece que não deslancha, parece que não acontece, parece que não vai. Mas sabe o que está faltando? Um encontro real com Jesus. Ah, mas você pode estar falando assim para mim, mas eu já aceitei Jesus há tanto tempo atrás. Você pode ter aceitado Jesus, mas esse encontro real com Ele, esse encontro particular, esse encontro de entender o que foi que Ele fez naquela cruz por mim e por você, é muito diferente. Ao longo desses anos, que o Senhor tem me ensinado tantas coisas, e uma das coisas que eu tenho aprendido é parar para analisar aquilo que eu tenho feito e que eu vou fazer, e entender que nesse estágio de parar para ver, e ao final que eu vou chegar tem um meio, e nesse meio tem o Senhor. E nesse meio o Senhor quer fazer parte, porque Ele começou com você, e Ele quer terminar com você. Ele quer mostrar para você que você é mais que vencedor, que você foi aquele que Ele depositou. Então, quando aquele cego estava à beira do caminho, todo mundo ali queria saber quem tinha pecado, mas ninguém queria saber das suas circunstâncias. E eu quero falar sobre a minha circunstância e sobre a sua circunstância, assim, pegando um pouco da situação daquele moço que foi curado. E depois eu termino mostrando como que terminou a história deles. E mesmo assim, ele curado, as pessoas ainda queriam saber de que forma e de que maneira. Essa plataforma que Deus te colocou aí, vamos falar assim na linguagem de hoje, da tua luta, da tua dificuldade, do que você está passando, foi o meio, sabe, de Deus manifestar a glória dele através da tua vida. Não existe outro meio. Foi esse meio que ele encontrou. E essa glória é dele. Ele quer que você veja, porque essa glória é dele. Você não é vítima. Nós não somos vítimas de ninguém. Aqui quando Jesus falou, lá no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que nós façamos as obras daquele que nos enviou. Não a Jesus naquela época, a mim e a você. E eu vou te explicar por quê. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem pessoas que podem até expulsar você de lugares que você gostaria de ir, porque você não está apto, você não tem a qualificação, talvez você não está preparado, talvez você não faça parte da sociedade, talvez fale, mas quem é você? Quem você pensa que é? Pessoas podem até fazer isso. Pessoas podem até te expulsar. E essas conexões que hoje nós falamos tanto em conexão, que liga para um, liga para outro, pode até acabar. Você pode ser excluído do seu grupinho, do seu hall de amizades. Tudo isso pode te acontecer. Esses são os vendavais. Esses são os vendavais. E essas pessoas que te expulsam não estão preocupadas em querer saber de que forma você vai sobreviver. Nossa, mas se eu fizer isso, coitado, como que será? Não, porque ali não existe uma preocupação. Aquele cego na beira do caminho, ninguém estava preocupado com ele. Mas sim, quem é que tinha pecado? Por que ele estava daquela maneira? E nós vemos aí uma falta de humanidade, de amor eterno, que tanto Deus fala e pede para nós amarmos uns aos outros. Mas aonde está esse amor? De que forma está esse amor? E dentro desse expulsar aqui, ó, o Senhor está falando em que condição você fica? A do cego? Parado à beira do caminho, esperando que alguém venha te fazer algum favor? Trazer para você alguma coisa que você necessite? E daí você fica naquela lamúria, naquela carga pesada, naquele pensamento de traumas, naquela condição
que muitas e muitas vezes nós não entendemos por que passamos tantas coisas. O Senhor está falando conosco nessa noite. Sua alma não quer ouvir isso. Uma das coisas que eu tenho trazido nessas lives são uma palavra dita e expressada, mas a sua alma não vai querer ouvir isso que eu vou dizer agora. Deus não fez eu e você para homens, para lugares, para pessoas. Deus fez eu e você para Ele, para fazermos a obra dEle, porque somos dEle, criatura dEle. Ele quer que nós vivamos o melhor nele. Então entenda que aquele jovem cego de João 9, versículo 2, ele não sabia. Ele também não iria compreender quem tinha pecado, se era a mãe, se era o pai, se era o avô. Ele não estava sabendo. Ele estava ali necessitando de uma ajuda. Nós que conhecemos a Cristo, muitas vezes ficamos à beira do caminho, esperando que alguém tenha dó, tenha, sabe, misericórdia da nossa vida. Quem tem misericórdia de nós é Deus. E nós vivemos esperançosos pelos que os outros vão fazer e esquecemos do Todo-Poderoso. Tem para fazer para nós. E uma das coisas que o Senhor falava comigo, essa situação nossa, quando a nossa alma quer trazer uma melancolia, essa melancolia que ela traz para nós, porque eu não posso, eu não sigo, não consigo, como que eu vou fazer? Mas que humano que eu sou, aquilo que traz para você uma condição, sabe, de nós nos rebaixarmos. E nós vamos querer remediar situações. E daí nós começamos a procurar condições que queiram trazer respostas. Se eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, se eu tiver tal pessoa eu vou ser feliz. Eu não consigo viver sozinho, porque eu sou assim, porque eu estou sozinho. É porque eu não estou tendo um carro, por isso eu não estou bem. Eu não tenho o dinheiro que eu preciso, por isso não dá para sorrir, por isso não dá para sonhar. E o Senhor está dizendo aqui para nós, esses momentos de solidão, de tristeza, nós sempre queremos alguém à nossa volta para a gente grudar, segurar, nos prender a Ele, como que se fosse a razão da nossa vida. Não vivo sem tal isso, não vivo sem tal igreja, não vivo sem tal carro, não vivo se eu não for uma pessoa que tem uma responsabilidade dentro da minha empresa. Nós estamos vivendo miseravelmente, uma condição de trauma, uma carga pesada, e nós estamos querendo buscar, sabe, com unhas e dentes, uma resposta para toda a situação que nós temos vivido, sobrevivido. E o Senhor tem dito para mim assim: fale aos meus filhos, enquanto eles correm de um lado para o outro, o tempo passa, o tempo está passando, e nós não precisamos, sabe, nos humilhar, nós não precisamos ficar, sabe, na dependência de nenhum ser humano. E a sua alma muitas vezes não quer ouvir isso, porque ela quer gritar, ela não quer que o Espírito fale, ela quer gritar, ela quer mostrar que ela sofre, que ela chora, que ela é dependente. E nós, como dependemos de Deus, não podemos depender que a nossa alma nos diga o que vamos fazer. Quando nós começamos a enxergar que a nossa condição de vitória está em nós decidirmos a quem nós vamos ficar perto, porque aqueles que não querem ficar perto de você, o Senhor vai tirar do teu caminho, porque aqueles que são para ficar, eles não estão olhando as condições, eles vão ficar, estabelecer e ajudar e fazer você ser melhor. Como Jesus passou pelo cego, e ele não poderia deixar, porque afinal de contas, ele veio para essa terra
para poder proporcionar libertação, alegria, vistas para aquele cego. Muitos que andaram, muitos que se reconciliaram. Ele trouxe para nós a certeza que o amanhã existe para nós. Confiados num Deus que tudo sabe, tudo pode. E quando nós negligenciamos isso, nós estamos falando que Ele não é Pai. Porque eu vou te dizer algo agora muito forte. Nós somos a coroa da criação de Deus. Você não é qualquer coisa. Você foi estabelecido nessa terra como pessoas de valor, como pessoas que querem, sabe, ser cuidada por Ele. Quando Ele fez Adão, quando Ele fez Eva, Ele soprou o sopro divino. Você tem um sopro divino. E tudo que Satanás quer que você faça é ficar à beira do caminho, esmolando, se humilhando. Muitas vezes você fica triste porque ninguém liga, porque ninguém fala, ninguém te elogia, ninguém diz que a tua pele está linda, que teu cabelo está maravilhoso, que você, meu irmão, é inteligente, que você sabe tudo. E daí vem a raiz de amargura, aquela situação em que você se sente nada. Como que você pode se sentir nada se você é a coroa da criação? Deus colocou em você o dom da vida, o dom de ir e vir, decidir. E quando estamos alinhados com Ele, nada que passe pelo nosso caminho vai nos atingir, porque Ele fala que Ele está à frente de tudo aquilo em que nós somos e em que nós nos colocamos em fazer. E eu quero dizer para você, o seu destino nunca está na mão de alguém, nunca está em alguém que está do teu lado. O seu destino está na mão de Deus, naquele que é todo poderoso para te guardar. Aquela mulher, quando chegou naquele poço lá em Samaria, a mulher samaritana, ela jamais pensou que ela iria encontrar com Jesus. Ela jamais pensou, ela ia ao meio-dia, no calor do sol ardente. Era um sol ardente, ela ia buscar água. O cântaro era pesado, mas ela tinha certeza que naquele momento outras mulheres não estariam lá para encontrá-la. E ela não teria que justificar algumas coisas, como aquele cego na beira do caminho. Ela não teria que dar algumas explicações, porque afinal de contas, ela era uma prostituta. E quem quer conversar com uma prostituta? Quem quer falar com uma mulher que tem traumas, como eu comecei essa palavra dizendo, um desejo de saber por que eu sou assim, Deus? Por que acontece isso comigo, Deus? Porque eu vejo pessoas crescendo e eu continuo aqui. E Deus está dizendo aqui, você é uma obra-prima minha. E todo esse trajeto, todo esse projeto, mesmo você escolhendo caminhos errados, sabe o que você é? Você é um meio de manifestar a minha glória através da tua vida. Das pessoas verem o antes e o depois. Lembra que eu falei, o meu exemplo? Que eu tenho que tomar uma determinada opinião. Tem um início e tem um fim, mas tem um meio. E nesse meio, Jesus quer me dar para mim o melhor. A melhor orientação, como eu devo chegar, como eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo me portar. A palavra fala, no mundo sofrereis aflições. As aflições fazem partes. Mas a gente se descabela, a gente fica nervoso, a gente fala o que não deve. Quantas lives eu tenho feito, quantas palavras de sabedoria eu tenho dito. Se cale, não fale. Apresenta ao Pai e você verá que todas as coisas entrarão numa harmonia. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. E dentro dessa condição aqui, essa plataforma, vamos dizer assim, que Deus está fazendo essa conexão agora com você, através dessa palavra, Ele está dizendo, quando você não quer aceitar a vontade dEle, você fica à beira do caminho. Quando você fica dependendo de pessoas, mas se eu ouvir uma voz bonita, eu vou me sentir. O Senhor está dizendo, você tem meu sopro, você tem meu caráter, você tem a minha imagem e semelhança.
você tem a ação minha. Quando você se volta para mim, você tem a ação minha. Você tem a condição de ser, sabe, aquele ser totalmente especial. Então, não pense mais dessa forma. Não pense. Tem uma frase que diz assim: ninguém derruba quem está sempre de joelho. De que forma você está? Quando você se levanta e você se aspera, você se enerva, você fala o que não deve, fica mais fácil para alguém te derrubar. Porque você está dando vazão às suas emoções, muitas vezes aquelas emoções que não eram nem necessárias naquele momento. Mas alguém sempre tem que levar a culpa. Alguém sempre tem que passar dos limites. Ah, eu passei dos limites, eu sei. E volta o quê? Ao final da fila novamente. E o Senhor está dizendo, na presença de Deus, há um chamado. Na presença de Deus, há um encontro. E esse encontro, o Senhor está fazendo hoje. Para que você mude a sua situação. Para que você entenda que você não precisa mais se humilhar. Que você não precisa se rebaixar para ninguém. Para poder ter migalhas. Deus não quer que você venha esperar migalhas de ninguém. Porque Deus não dá migalhas para ninguém. Deus prepara uma mesa para nós perante os nossos inimigos, diz o Senhor na palavra dele. Ele fala: eu te cerco, eu te guardo, eu coloco minha mão sobre a tua cabeça e digo: filho, vai. Quando Davi estava sendo perseguido, o Senhor falou com ele: não temas, eu sou contigo. E o Senhor o livrou, o guardou. Porque com Davi tinha um projeto, como a mulher samaritana, que se escondia das mulheres e sem ela esperar, ela encontrou com Jesus. E Jesus muitas vezes quer nos encontrar, sabe, no momento em que você nem espera. Talvez não seja no momento que você está clamando, mas seja no momento, nessa tempestade, nessa confusão, Ele está com você, Ele está aí pertinho através do Espírito Santo. E Deus que é Pai, juiz, Ele é amoroso, Ele está te olhando, vendo a tua situação e não vai permitir que nada te aconteça. Antes que aconteçam as coisas que estão para ser confirmadas, Ele te dará uma estratégia. Ele nunca deixou um filho dele ao relento, ao alento, como esse cego. E eu tenho certeza que o Senhor está falando no teu coração. Porque muitas vezes nós achamos assim: ah, eu nasci assim, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, eu vou continuar assim. Não! Hoje é o dia de você ter esse encontro mesmo com o Senhor. Um encontro que vai mudar a sua vida para sempre. Um encontro onde você não vai viver mais essa miserização, essa justificativa. Ah, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, eu também sou resultado das consequências. Não! O Senhor está falando isso, que eu estou fazendo tudo novo. E aqui no versículo 11, respondeu o homem, aquele moço que foi curado: o homem chamado Jesus fez um lodo e untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui lá, lavei-me e estou vendo. Jesus não perguntou para ele, que eu não quero entrar na história, que a história é linda. Você pode até ler o capítulo todo. Jesus não perguntou para ele: escuta, moço, como é que foi tua vida? Como é que foi? Sua mãe te bateu? Teu pai te xingava? Não! Jesus simplesmente falou: hoje chegou o dia de você enxergar. Hoje chegou o dia de você olhar a natureza, o sol, as flores, os pássaros. Sabe o que eu acho mais impressionante? No versículo 9, me lembrei agora de um fato. No versículo 8, então os vizinhos e os dantes, que os conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmola? Daí uns diziam: é ele. E outros: não, mas parece com ele. Mas diziam:
Será que é ele? As pessoas não acreditavam que aquele moço que ficava como mendigo à beira do caminho, sabe, estava ali de pé agora, dono da sua vida, os olhos abertos para poder enxergar, para poder saber aonde ir e o que fazer. O Senhor está dizendo nesta noite, hoje eu estou abrindo teus olhos, para que você não dependa de ninguém, dependa de Deus. Que você saiba que Ele é por você, espere nele. Não venha mais, não se rebaixe mais. Não espere de pessoas para ter dó de você, fazer coisas para você por dó de você. Porque Deus te fez aqui. Nós somos a coroa do Senhor. Nós somos aqui a coroa da criação. Ele está dizendo, quando tudo começou, eu fiz em vós aquilo de melhor que eu pude pôr. E Ele soprou em mim e você a decisão. O que você quer decidir hoje? O que você quer fazer com essa decisão? O que você quer continuar e retirar? A sua alma não quer ouvir isso. Que Deus te fez para Ele. A tua alma quer lutar contra o espírito. A tua alma milita carne e espírito todos os dias. E Deus está falando agora, numa voz amável. Eu quero mudar a tua história. Eu quero trazer para você a forma de que você consegue. Jesus hoje quer abrir os teus olhos de uma forma totalmente diferente de quando você o aceitou. Quando você o aceitou, você tinha o primeiro amor. E você achou, agora está tudo resolvido. Não, é apenas o começo. Tem um fim, mas no meio, Jesus está. Não implore mais nada para ninguém, mas se achegue a Deus através do seu Filho. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele falou assim para os seus discípulos: quando pedirdes algo, peça em meu nome ao meu Pai, porque o meu Pai, em meu nome, vos dará, se verdadeiramente creres. Então creia, acredite, você é capaz, e você verá que vai começar, surgir em você uma nova expectativa, uma nova esperança, uma forma de você vencer. Leia a palavra de Deus, creia. No Salmo 104 está escrito assim: Ele dá ordem aos anjos dele, poderosos, para te guardar, para te livrar, para tirar você dessa condição que muitas vezes você foi colocado mesmo sem querer, como aquele cego. A preocupação de todo mundo ali era quem tinha pecado. E hoje o Senhor não quer te perguntar se você pecou, se você errou. Ele não está preocupado. Ele está querendo que você nesta noite entenda que pare de implorar, pare de se humilhar, pare, porque isso daí a gente se rebaixa muitas vezes e esperamos de pessoas, e pessoas muitas vezes não estão preocupados conosco. Mas como nós temos um Deus misericordioso, como nós somos a coroa da criação dele, Ele está dizendo nesta noite para mim e para você: acredite, confie. Eu quero mudar toda essa carga pesada, toda essa tristeza, toda essa tribulação, essa dificuldade. Eu estou com você, não te abandono, não te deixo, porque tu és o meu filho amado. Eu espero que você tome uma posição. Venha, que eu te espero. Eu te aguardo. O Senhor está dizendo isso para nós. E a vitória é daquele que crê naquilo que o Pai, nesta noite, está dizendo para mim e para você. Tenha certeza de uma coisa: aquele homem cego enxergou e pôde viver a melhor época da vida dele.
Ele pôde trazer para a vida dele a esperança de que tudo começaria para ele agora. Muitos criticaram a atitude de Jesus, mas o homem não estava preocupado com isso. Quando perguntaram para ele quem foi que fez isso, ele falou: um homem chamado Jesus. Se te perguntarem como foi que você mudou, por que você está assim, você pode começar dizendo que você é a coroa da criação. Quando Deus te fez, Ele fez dentro da integridade de Deus, para você vencer e não depender de NX situação. O Senhor te fez como vencedor, e como vencedor, Ele quer que você permaneça. Acredite, você é capaz. Fale com Ele, pergunte para Ele. Não fique mais, por que isso, por que aquilo. Mas coloque dentro do teu coração, traga dentro do teu coração a certeza de um Deus fiel que te ama. Ele te ama como filho e Ele te guardará como pai. Da mesma forma que Ele tem te guardado até o dia de hoje, que você permanece vivo, Ele continuará te livrando de todo o mal. Porque eu tenho certeza que durante toda a tua trajetória, você chegou onde chegou, porque Deus tinha uma promessa para você. E ali, Ele quer dizer, nós somos o projeto de Deus. Tudo isso que está acontecendo com você, porque Ele tem um projeto com você. Essas situações o levará a testificar daquilo que Deus já está fazendo na tua vida, mas é para os que creem. Então pare de se lamentar, pare de se sentir nada e veja que Deus tem o melhor para nós. Esse começo já começou, faz tempo. Você que não tomou ainda esse atento, você está no meio, partindo já para o final da vitória. E nesse final, Deus te espera. E nesse meio, Jesus está com você, o Espírito Santo, os anjos te guardando. Você é a coroa da criação, você é inteligente, você sabe onde quer chegar. Então não fique pegando picuinhas e trazendo para dentro daquilo que você já determinou, para aquilo que você sabe que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Esse é o tempo real que Deus quer fazer na tua vida. E Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é fiel àqueles que são fiéis com Ele. Ele jamais vai desamparar aquele que crê, aquele que confia que Ele é soberano sobre todas as coisas. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo, nada é nada. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o que faz. E quando Ele faz, está feito. E tudo que Ele faz é perfeito. Ele não deixa nada pelo meio do caminho. Muitas vezes ali, quando eu estava falando que a gente quer remediar, a gente faz alguns concertinhos em casa e bota lá um arame, alguma coisa para remediar. E muitas vezes nós queremos fazer com as nossas emoções da mesma forma. Mas Deus está dizendo, não. Quando eu entro para limpar, eu entro para trazer soluções, eu entro para trazer resoluções para aqueles que confiam e acreditam que eu tenho o melhor para cada um daqueles que confiam em mim. Então confia nele, acredite nele e Ele fará o teu amanhã, o melhor amanhã que você já viveu. Entrega para Ele teus problemas, não queira resolver na força do teu braço. Só acredite, saia dessa ilusão, saia dessa situação de tantas falas. Não ouça mais falas, ouça a voz de Deus. Entra no teu quarto, cerra a porta, fala com Ele em secreto e você verá que toda essa situação mudará e você verá o valor que você tem, porque as vitórias começarão a chegar e você saberá que esta palavra que está sendo dita hoje, no meio de toda essa confusão, o Senhor está fazendo o meio para manifestar a glória dele. Que você possa crer nesta noite. Eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os teus olhos, entregar a tua vida neste momento. Senhor,
Eu entrego cada pessoa que está comigo nesta live, aonde ela vai chegar. Que o Senhor faça, Senhor, o teu querer, o teu realizar. Que esta palavra caia, Senhor, em terra fértil. E que as pessoas entendam que este amor é tremendo. Que este amor, Senhor, é obra tua. E tudo que estamos passando é um projeto de mostrarmos, Senhor, quem está no comando. Tudo isso, Senhor, é para glorificar o teu nome. Por isso, Senhor, nos faz forte, temente a ti, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus e no nome dele eu agradeço. Que você fique nesta paz, que você fique neste amor, neste carinho. E se você puder, entra lá no YouTube, Pastora Marina Receputi. A palavra de hoje está escrito, não implore, creia. Daqui um pouquinho estará lá. E você verá outras palavras. Me ajude a trazer para as pessoas que estão desiludidas, que estão aí abandonadas, que o Senhor as ama e que tem o melhor para ela. Cada dia é um novo recomeço para mim e para você. Creia, que você fique nesta paz, que esta paz continue no teu coração, para todo sempre, que você fique nela. Shalom.